Sabe o que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse? Ele não descartou a ideia de tentar um terceiro mandato na Casa Branca, o que é proibido pela Constituição americana. O republicano disse que não está brincando, não, e alegou que há métodos para conseguir concorrer novamente. A correspondente Priscila Yazbek tem mais detalhes ao vivo de Nova York. Nossa, mas nem começou, mal começou o mandato, o segundo mandato de Donald Trump, ele já está falando em terceiro. E ele diz que tem métodos. Tem mesmo? Como é que é essa história? Ele chegou a dizer exatamente quais brechas? Boa tarde para você, explica essa história toda para gente. Oi, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham. Donald Trump fez essa declaração ontem em uma entrevista à NBC News, quando ele disse que ele não está brincando sobre a sua intenção de buscar um terceiro mandato, e ele falou que há métodos para fazer isso quando ele foi questionado pela jornalista, justamente porque a Constituição americana não permite um terceiro mandato. Segundo a 22ª emenda da Constituição americana, nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de 2 vezes. E aí, quando ele foi perguntado, então, quais seriam esses métodos que ele se referiu, ele foi questionado também se um desses métodos poderia ser um plano que tem sido aventado de fazer com que J.D. Vance, que é o vice-presidente, concorra às eleições de 2028 e depois passe o bastão para Donald Trump. Questionado. Ops, a gente teve uma falha aqui no áudio da Priscila Yazbek. Deixa eu ver, acho que agora a gente está te ouvindo, Pri. Deu uma falhada ali, mas recomeça para a gente as suas informações, por favor. Vamos lá, então eu vinha dizendo que ele não descartou essa possibilidade de um plano, então, de J.D. Vance se candidatar às eleições de 2028 e depois passar o bastão para ele. Um outro ponto também tem sido defendido por Steve Bannon, que é aliado de Trump, inclusive o grande homem por trás da campanha de Trump de 2016. Ele falou o seguinte, que a 22ª emenda permite, ele disse que Trump seria elegível, já que a emenda não especifica mandatos consecutivos. Também um republicano do Tennessee já propôs um projeto de lei na Câmara dos Representantes para alterar essa 22ª emenda e permitir que um presidente que cumpra mandatos não consecutivos possa cumprir um terceiro mandato. E aqui tem um detalhe importante. Isso permitiria a Donald Trump concorrer a um terceiro mandato, mas não Barack Obama, porque a proposta não preveria que fossem 2 mandatos consecutivos e Obama já cumpriu 2 mandatos consecutivos. Mas é uma tramitação muito complexa, seriam necessários 2/3 dos votos, tanto na Câmara dos Representantes quanto no Senado, além da ratificação de 3/4 dos estados americanos, porque seria uma alteração na Constituição. Então é algo que os especialistas, pelo menos por hora, dizem que é muito improvável. Se Donald Trump concorresse a um terceiro mandato, ele já seria o presidente mais velho a encerrar o mandato, passando Joe Biden. Ele vai terminar esse mandato com 82 anos e 7 meses. Joe Biden terminou o seu mandato no começo desse ano com 82 anos e 2 meses. E o único presidente americano a servir por mais de 2 mandatos foi Franklin Delano Roosevelt, que inclusive foi eleito 4 vezes, e foi depois dessa longa presidência de Roosevelt que houve essa mudança na Constituição para evitar que presidentes americanos servissem por mais de 2 mandatos. Eu volto com vocês. Priscila Yazbek, muito obrigado pelas suas informações sobre essa pretensão de Donald Trump de se permanecer mais tempo lá na Casa Branca. E como a Priscila lembrou, Franklin Roosevelt foi ninguém menos do que o presidente que assumiu depois do crash da Bolsa de Nova York e foi o presidente que governou os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, quase toda ela, acabou morrendo antes da conclusão daquele conflito.